Está entrando no ar Umbanda, a centelha divina. Apresentação, Data Luiz Eduardo. Laroeixo que de Mavilha Mavambo. Laroeixo. Laroeixo que de Mavilha Mavambo. Laroeixo. Boa noite, lua cheia, lua nova do meu lado. Exu rei que chegou, vai comandando seu reinado. Boa noite, lua cheia. Laroeixo, Laroie, Senhor da comunicação, que esteja com a gente aqui presente durante todo o nosso programa, levando as nossas palavras, espalhando pelo Brasil, espalhando pelo mundo através da live, espalhando para quem quiser nos escutar e entender um pouquinho mais sobre a Umbanda. Minha gente, o programa hoje está muito legal, está muito show. A gente vai conversar de um tema bastante interessante. Antes eu quero dar boa noite para todos vocês. Vocês que já estão até com um hábito, já desenvolveram o hábito de nos acompanhar. Todas as quintas-feiras a gente tem esse encontro aqui na Rádio Metropolitana 1090M ou então pela live. Pela live na Casa do Caboclo Birajara. Então, boa noite para vocês. Eduardo está nos acompanhando também. Seu boa noite, Eduardo. Boa noite, pessoal. Boa noite, Eduardo. Eduardo é quem vai atender os telefones, está dando aquele suporte aqui pra gente. E o que vai acontecer nesse programa, minha gente? O programa de hoje. A gente vai conversar sobre a Umbanda. O que ela mudou? A Umbanda mudou? Muita gente fala assim, né? A Umbanda tá tão mudada. Vamos conversar sobre isso. A Umbanda mudou? O que ela mudou? Eu quero ouvir a sua opinião. Então você pode ligar para a rádio. O telefone é 2176-8282. 2176-8282, ou você pode comentar na nossa live o que você acha que a Umbanda mudou. E aí depois, lá para o final do nosso programa, a gente vai tentar ler aqui os comentários, vai tentar conversar um pouquinho sobre comentários. Eu quero ouvir a sua opinião. O que afinal de contas, mudou na Umbanda? Então isso aí é o tema do nosso programa de hoje. Você fica ligadinho que a gente tem muita coisa para conversar. No final do nosso programa também, nós vamos sortear, minha gente, 3, novamente, que nem na semana passada, 3 ingressos duplos para o Prêmio Atabaque de Ouro. O Prêmio Atabaque de Ouro é o maior festival de cantigas de Umbanda. Não é do Rio de Janeiro, não, é do planeta. O maior festival de cantigas de Umbanda do planeta. É um festival que reúne os grandes campeões de todos os festivais. E para quem gosta de Umbanda, para quem gosta de cantigas de Umbanda, é um prato cheio, você não pode ficar fora dessa. Se você estiver interessado, e você vai estar interessado, porque afinal de contas é um senhor festival, que vai acontecer no dia 25 de agosto, lá na quadra da Acadêmicos da Grande Rio, em Caxias. Interessado, pode ligar aqui para a rádio, conversa com o Eduardo, que o Eduardo vai dar as instruções sobre como você pode adquirir a sua mesa, tá? Aí você pode adquirir sua mesa e vai participar desse festival maravilhoso, dia 25 de agosto. Ou então depois nos procure pelas nossas redes sociais. Se você ainda não nos segue, pode seguir. Pode procurar lá no Facebook ou no Instagram, Data Luiz Eduardo, e lá a gente conversa também sobre este e outros assuntos. Então hoje, no final do programa, vamos sortear 3 ingressos. Então você compartilha aí, compartilha quem está nos assistindo pela internet, compartilha o nosso programa, que você vai estar concorrendo a esses 3 ingressos que nós vamos sortear no final do nosso programa de hoje, tá bom? E no final do programa também a gente vai fazer aquela oração, vamos conversar com Deus, vamos conversar com os nossos orixás, vamos pedir ajuda para a nossa vida. Na semana passada nós anunciamos aqui um curso de tarô cabalístico, o curso prático de tarô cabalístico. E minha gente, eu quero dizer que o curso, as inscrições já estão encerradas, as vagas foram todas preenchidas, nós ainda abrimos mais vagas, tá? Mas nós já estamos pensando, já que tem tanto interesse, né, e que queremos oferecer o curso, estamos pensando já em abrir uma segunda turma. Então, caso você tenha interesse em fazer o curso prático de tarô cabalístico, você também pode ligar aqui para a rádio, 2176-8282, 2176-8282, e fala com o Eduardo, coloca o seu nome na lista de espera, que aí assim que nós abrirmos a próxima turma, nós entramos em contato com você e você vai poder aprender a jogar o tarô, a interpretar o tarô de uma forma bem simples, mas ao mesmo tempo bastante profunda, que dá informações maravilhosas, que é o tarô cabalístico.
Então vamos lá, vamos começar o nosso programa. Vamos compartilhando, quem está pela live, vamos compartilhando. Hoje o nosso assunto é muito interessante. Não sai daí, nós vamos para um rápido comercial e eu volto já falando sobre o que mudou na Umbanda, por que mudou, será que mudou? Eu te espero e você vai comentando aí o que você acha que mudou na Umbanda. Vamos para um rápido comercial e já voltamos. Metropolitana. Vai construir ou reformar? Procure a Pintolar. Lá você encontra tudo para a reforma da sua casa. Tintas, materiais elétricos, hidráulicos e tudo para a construção. Aceitamos cartões de débito ou crédito e parcelamos em até 3 vezes sem juros. A Pintolar fica na rua João Rego, 264 em Olaria. Entregas em domicílio. Faça o orçamento. 2561-9736. 2561-9736. WhatsApp 988-940476. Pintolar. Ligue ou faça uma visita. Fisioterapia domiciliar, doutora Adileia Monteiro. Atendimento personalizado, segurança, comodidade, flexibilidade de horário. Especialista em neurologia, geriatria, fisioterapia respiratória e estética. Pagamento facilitado. Agende uma avaliação. Atendimento domiciliar, doutora Adileia Monteiro. 97130-7939. 97130-7939. Metropolitana. 15º Prêmio Atabaque de Ouro, dia 25 de agosto, quadra da Acadêmicos do Grande Rio. Informações 97032-9289, 97032-9289. Direção Marcelo Fritz. Realização Jornal e Cabra. 15º Prêmio Atabaque de Ouro. Esperamos por você. Boa noite. Você está na Metropolitana AM 1090. Ninguém domina a fera, porque ninguém pode comprar louco na banqueira. Vamos voltando aqui e vamos começar já falando o que a gente queria conversar com você sobre a mudança da Umbanda, né? O que mudou na Umbanda? A gente escuta muito, as pessoas às vezes vão lá no terreiro, lá na casa do Caboclo Birajara, e às vezes assim, com aquele ar de tristeza, né? Olha, a Umbanda era tão diferente antigamente, a Umbanda mudou tanto. Então, a primeira coisa que eu queria que a gente refletisse era o seguinte: o que é essa mudança? É a religião que mudou? A Umbanda em si mudou? Ou as pessoas que frequentam a Umbanda, o entendimento das pessoas é que mudaram? Então a gente tem dois aspectos aí, quando a gente fala em mudanças, que a gente tem que considerar, que a gente tem que raciocinar para a gente começar a entender essas mudanças todas, e que não foram poucas ao longo da história da Umbanda, né? Quem viu o nosso programa, quem escutou o nosso programa na semana passada, me escutou falando que a Umbanda ela é muito variada, né? Ela é muito diversificada. Tem aquela Umbanda mais africanista, tem aquela Umbanda mais espiritista, digamos assim, ou kardecista, a Umbanda mais orientalista, a Umbanda mais indígena, com traços mais indígenas. Enfim, a Umbanda é um leque, ou melhor dizendo, como a gente falou no último encontro aqui, a Umbanda é uma rede, é uma grande rede e que permite muitas variações. Então, quando a gente fala em mudança, a primeira coisa que a gente tem que pensar é mudança da religião realmente, ou será que eu estava acostumado a frequentar um determinado tipo de terreiro que era, por exemplo, mais espiritista, mais kardecista, que estava mais próximo desse tipo de influência, e agora eu estou encontrando terreiros mais próximos das influências africanistas, por exemplo. Ou o contrário, eu estava mais acostumado a frequentar terreiros, a minha família frequentava terreiros que eram mais africanistas, e agora eu encontro terreiros mais orientalistas, enfim, ou mais kardecistas, com aquela tendência ao espiritismo. Enfim, isso é uma coisa que pode nos trazer a impressão de que mudou, mas que na verdade não configura a mudança. A mudança que a gente diz, quando há mudança, é que muda alguma coisa no âmago da religião, que muda alguma coisa no fundamento da religião. Se a gente falar, por exemplo, em mudança de terreiro para terreiro, isso não é mudança da religião. Isso é variação permitida pela grande rede de diversificação que é a Umbanda.
né? A Umbanda, como eu falei, ela é muito diversa, ela é muito variada. Então essa é a primeira coisa que a gente tem que refletir. É mudança realmente o que a gente está vendo hoje por aí? Ou é simplesmente porque eu estou frequentando agora um terreiro que é diferente daqueles que eu estava habituado, que as práticas lá naquele que eu estava habituado eram diferentes das atuais do que eu estou vendo aqui no terreiro que eu estou frequentando atualmente. Não necessariamente uma está certa ou uma está errada, mas podem ser práticas diferentes, né? Ah, mas e erro? Já que a gente está falando em erro, pode ter alguma coisa errada? Pode. Pode ter coisas erradas, sim. Mas o erro, eu volto a dizer, o erro é da religião? Não. O erro é humano. Minha gente, nós somos seres humanos, nós somos passíveis de errar pela nossa ignorância, né? A religião da Umbanda, por exemplo, é uma religião formada, configurada pela espiritualidade, né? Guiada espiritualmente pelos caboclos, pelos pretos velhos, mas conduzida aqui no mundo material por nós, seres humanos. Seres humanos passíveis de erros e que, por ignorância, às vezes podem errar em alguma coisa. E, aliás, hoje em dia, com a facilidade de comunicação que a gente tem aí, ao clicar do botão aqui no computador, a gente acessa o Pai Google. E aí, ao acessar o Pai Google, a gente tem informações que nem sempre são informações de alguém realmente que conheça os fundamentos da religião, e a gente acredita, porque ali no Google não diz se a pessoa sabe ou não sabe. A informação está ali como uma informação verídica, como uma informação verdadeira. E aí aquela pessoa que sabe um pouquinho menos acredita que aquilo é real. E isso ajuda a confundir. Mas isso eu torno a dizer, não é erro da religião. Não é que a religião mudou. E sim que há pessoas que estão errando, que estão fazendo coisas erradas e ensinando coisas erradas possivelmente. Mas eu entendo, particularmente, que os erros, por serem humanos, não são erros assim que a gente possa dizer, é por querer, por exemplo, né? Eu não entendo, pelo menos eu não conheço, pode ser até que exista, mas eu não conheço ninguém que fale assim, eu vou fazer uma Umbanda errada, porque eu quero fazer uma Umbanda errada, eu quero enganar as pessoas. As pessoas podem errar, mas normalmente é porque estão achando que estão fazendo certo. Talvez por falta de orientação, por falta de preparo, enfim, por essa série de informações que hoje aí estão chovendo na internet, né, e acabam fazendo coisas diferentes. Mas então, como eu estava falando, a gente tem que ver se a mudança que a gente está observando realmente é uma mudança ou se é simplesmente mudança de tipo de trabalho de terreiro. Eu estava acostumado com um tipo de trabalho em um terreiro que eu frequentava e agora eu estou vendo um outro tipo. Mas e mudança de religião, realmente? A Umbanda mudou realmente ou as pessoas que mudaram? Eu posso dizer para vocês que a Umbanda mudou. A Umbanda mudou. Na semana passada, um ouvinte ligou aqui para a rádio e me perguntou o seguinte, Tata, a partir de quando Exu começou a trabalhar na Umbanda? E eu respondi para ele, olha, nós não temos uma data precisa, foi a partir de tal ano que começou. Mas o certo é que, quando o Caboclo das Sete Encruzilhadas fundou oficialmente, né, a Umbanda, eu digo oficialmente porque existem muitas teorias sobre a origem da Umbanda, e nós até falamos que ela já existia de alguma forma antes do Caboclo das Sete Encruzilhadas. Mas organizada foi com ele a partir de 1908. E eu respondi para esse ouvinte o seguinte, o certo é que, o que nós temos certeza é que com a tenda espírita Nossa Senhora da Piedade, lá no início da Umbanda formada pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas, não tinha Exu. Não tinha trabalho com Exu. Depois, Exu passou a entrar. E depois Exu foi admitido dentro da Umbanda. Então isso não foi uma mudança? Isso foi uma mudança. Mas uma mudança trazida por quem? Pela espiritualidade. Uma mudança que a gente pode dizer que é uma mudança positiva. Alguém consegue imaginar, por exemplo, hoje a maior parte dos terreiros de Umbanda que trabalham com Exu, se não trabalhasse com Exu? Então a Umbanda passou por mudanças? Passou por mudanças sim. Mas mudanças por quê? Quando a religião está crescendo, quando a religião está sendo desenvolvida, os conhecimentos vão sendo trazidos paulatinamente pela espiritualidade e, além disso, a religião também tem que se adaptar a alguns novos conceitos da sociedade. Isso acontece não é só com Umbanda, não. Olha para a Igreja Católica, por exemplo, e veja como que as missas hoje, ou a própria liturgia católica, ela é muito diferente de há 100 anos atrás, ou de há 600 anos atrás. Há 600 anos atrás, minha gente, a Igreja Católica queimava as pessoas na fogueira. Imagina se hoje ainda pregasse a mesma coisa. Não precisamos ir muito longe. Há 100 anos atrás,
as missas eram rezadas com o padre de costas para o público e também falando em latim. A Igreja Católica teve que se adaptar, ela teve que se modernizar. E o mesmo acontece com outras religiões. E a Umbanda não é diferente. Só que a Umbanda, além de ter as suas adaptações naturais, ela ainda é uma religião bebê. Ela tem 100 anos de existência depois de oficializada, né? 100 anos de existência. A história da Umbanda está sendo lida ao mesmo tempo em que ela é escrita. O que isso quer dizer? É possível que aconteçam erros humanos, como eu falei, falhas humanas, mas é possível também que a espiritualidade esteja trazendo para a gente continuamente novas instruções, modificando alguma coisa dos nossos rituais, dos nossos conceitos, que lá atrás, há 70, 80, 90 anos, talvez não fosse possível. Assim como Exu não existia no início da Umbanda e passou a existir alguns anos depois, talvez a partir de 1924, com o início da Tenda Mirim, mas não existia lá em 1908, assim como Exu foi introduzido na Umbanda, outros conceitos ao longo desses 100 anos também foram introduzidos. Você sabia, por exemplo, que o caso não foi só com Exu, não. Existem orixás que hoje são trabalhados na Umbanda, são cultuados na Umbanda, e que lá no princípio da Umbanda não eram admitidos, não eram conhecidos. Quer um exemplo assim que chega a ser chocante, porque a gente não consegue imaginar a Umbanda mais sem este orixá, sem cultuar este orixá. Nanã. Lá no princípio da Umbanda, não existia Nanã. Nanã não era considerado um orixá de Umbanda. Para você ter uma ideia, em 1933, o jornalista Leal de Souza, que era um grande escritor, um grande pesquisador sobre Umbanda, ele publicou um livro chamado O Espiritismo, a Magia e as 7 Linhas de Umbanda. 1933. Nesse livro, em uma parte do livro, ele cita os orixás que são cultuados na Umbanda. Não aparece Nanã e não aparece o Baluaê. 2 orixás que hoje em dia nós não conseguimos ver a Umbanda sem a presença deles. E isso não foi só até 1933, não. Em 1941, no primeiro congresso de Umbanda do Brasil, foram discutidos vários temas, vários assuntos, e um deles foi justamente os orixás que seriam cultuados na Umbanda. E aí lá no congresso também não aparecia nem Nanã e também não aparecia o Baluaê. Então, pelo menos até a década de 40, o início da década de 40, não existia Nanã, não existia o Baluaê nos terreiros de Umbanda. Orixás que hoje em dia são comuns e a gente não consegue imaginar. Está hoje aí linda Nanã dançando nos terreiros, as falangeiras de Nanã. Está lindo aí nosso pai, o Baluaê, também trabalhando e a gente cultuando. Por que isso acontece, minha gente? Por que isso acontece? Porque quando a Umbanda foi fundada, ou firmada as bases, melhor dizendo, oficialmente, lá em 1908, era preciso trazer conhecimentos básicos. Não dava para misturar muita coisa, não dava para trazer muitas informações diferentes. E isso não aconteceu só com a Umbanda. Se você for lá no Espiritismo Kardecista, você vai ver que em 1857, quando Kardec publicou lá o Livro dos Espíritos, existem algumas perguntas dentro do livro que Kardec faz aos espíritos, e os espíritos respondem o seguinte: no futuro, vocês terão respostas mais esclarecidas. Tal tema será melhor esclarecido no futuro. Por quê? Kardec estava lançando as bases ali do espiritismo kardecista. Os espíritos estavam trabalhando para isso. Eles não podiam trazer outros tipos de conceito que fossem mais difíceis de serem compreendidos, porque senão a base da religião que estava iniciando, ela já ia ficar comprometida pela falta de entendimento. Já é tanta informação, imagina mais informação de um nível de complexidade maior. E com a Umbanda aconteceu a mesma coisa. Então, quando a Umbanda foi oficialmente, eu sempre falo oficialmente fundada pelo Caboclo das 7 Encruzilhadas, as informações relativas a orixás, por exemplo, eram informações básicas. A Umbanda trouxe para si, a espiritualidade trouxe para a Umbanda conceitos de orixás cujos arquétipos são simples de serem entendidos. Então, lá em 1908, nas primeiras décadas, até 1940, por exemplo, os orixás que pertenciam, que estavam presentes, que participavam dos cultos umbandistas, eram aqueles cuja compreensão do seu arquétipo era mais fácil. É o caçador, é o guerreiro, é a mãe, é o juiz, é o rei. Ou seja, arquétipos muito fáceis de serem compreendidos.
E aí, por isso, outros orixás que têm um arquétipo um pouquinho mais difícil, como Logunedé, por exemplo, como Obá, como Oxumaré, e naquela época também como Nanã e Obaluaê, orixás com um arquétipo um pouquinho mais difícil, mais complexo de serem compreendidos, foram ficando de lado. Porque era necessário começar das bases. E a base não se começa de cima, a base se começa de baixo. A base se começa pelo conhecimento básico. E o conhecimento básico é o mais simples. É aquilo que se dá para compreender de uma forma mais acessível, mais tranquila. Então nós consideramos que Nanã, por exemplo, que hoje está aí presente em todos os terreiros de Umbanda, entrou, ou foi admitida, ou passou a ser cultuada na Umbanda, pelo menos a partir da década de 40. Era possível também, minha gente, que se algum filho de Nanã aparecesse num terreiro de Umbanda até aquela data, até aquela época, por exemplo, alguém falasse para ele, olha, seu orixá não é de Umbanda, não. Seu orixá, você tem que procurar a nação, você tem que procurar o candomblé, porque o seu orixá não é da Umbanda. E se algum terreiro, naquela época, talvez começasse a trabalhar, a cultuar Nanã, talvez pessoas de fora falassem assim, isso é marmotagem, isso não existe, porque na Umbanda não tem Nanã. Só que a espiritualidade é maravilhosa, né? E os conhecimentos vão vindo aos poucos, e aos poucos, Nanã foi introduzida na Umbanda. A partir da década de 40, está hoje aí que ninguém pode negar, e ninguém consegue imaginar um terreiro de Umbanda que não fale de Nanã. Então, se Nanã foi a partir da década de 40, Obaluaê, Omulu, ainda foi um pouquinho depois. Talvez no final da década de 50, começo da década de 60, é que Obaluaê começou a ser conhecido e cultuado nos terreiros de Umbanda, mas também de uma forma muito tímida. Porque por falta de informação, as pessoas tinham medo de falar de Omulu dentro do terreiro de Umbanda. Falavam assim, traz a morte. Falta de conhecimento, ignorância. E com o tempo, o conceito do orixá Obaluaê, conceito de Omulu, foi sendo introduzido aos poucos. A gente teve uma participação muito importante no final da década de 60, começo da de 70, que foi de Omulubá. Omulubá foi um grande sacerdote, escreveu 15 livros de Umbanda, e pelo próprio nome dele, Omulubá, ele tornou público, né? Ele facilitou a compreensão sobre Omulu. O Omulubá foi sagrado sacerdote em 1970, e a partir daí, então, não teve mais discussão. Omulu pertence a Umbanda. Obaluaê pertence a Umbanda. Que são orixás, Obaluaê, Nanã, que o arquétipo não é tão fácil de ser entendido como a mãe, como o guerreiro, como o caçador, como o rei. Nanã é uma orixá de vida, mas é uma orixá também de regeneração, é uma orixá que mexe com energias tem muita ligação com o Obaluaê, por exemplo. Obaluaê é um orixá cujo arquétipo também é um pouco complicado. Aliás, existem orixás que têm esse tipo de arquétipo complicado. E aí nós vimos isso acontecer com Nanã, vimos acontecer com Obaluaê. Na década de 70, posterior à entrada de Nanã, posterior à entrada de Obaluaê na Umbanda, na década de 70 começa a aparecer um outro orixá em poucos livros umbandistas, que é o Oxumaré. Então, se você pega alguns livros da década de 70, 1975, por exemplo, eu já tive alguns na mão, 76, livros daquela época, você começa a citar o Oxumaré. Mas, na maior parte das vezes, talvez pela similaridade do nome, Oxumaré, confundido com uma qualidade de Oxum, confundido com um tipo de Oxum, mais uma vez a ignorância, mais uma vez a falta do entendimento, porque o entendimento é uma coisa progressiva, né? Ninguém nasce sabendo. Então, a partir de 70, da década de 70, Oxumaré começa a ser citado na Umbanda, começa a ser citado em algumas obras de Umbanda. Mas a questão de Oxumaré dentro da Umbanda, ela vai tomar fôlego, ela vai tomar um pouquinho mais de força a partir da década de 90, quando Rubens Saraceni começa a publicar suas obras e funda a vertente da Umbanda chamada Umbanda Sagrada, e que na Umbanda Sagrada, tanto Oxumaré quanto até Obá também, e outros orixás, que até então não eram tão conhecidos na Umbanda, eles começam a ser admitidos. Então Nanã entrou na década de 40, Obaluaê na de 60, Oxumaré no começo de 70, mas só foi tomar fôlego mesmo na década de 90, e Nanã e Obaluaê já entraram, Oxumaré ainda está no processo.
Então, hoje em dia, nós vemos terreiros que falam assim, fulano é filho de Oxumaré, então procura um terreiro de nação, procura um terreiro de candomblé, porque Oxumaré não é tratado na Umbanda. E nós vemos outros terreiros de Umbanda que já falam assim, não, Oxumaré pode ser tratado na Umbanda assim. Oxumaré é um orixá como qualquer outro, enfim, o conhecimento vai aparecendo, né? O conhecimento vai sendo adquirido. Então, a partir da década de 90, Oxumaré ganha força. O conhecimento sobre Oxumaré ganha força, né? E não só Oxumaré, mas também outros orixás. Só que Oxumaré ainda está no processo, ainda está naquele processo de introdução. Então nós vemos muita gente que ainda não conhece, que ainda não sabe, que ainda não consegue entender como que Oxumaré, talvez como que Oxumaré possa ser cultuado dentro do terreiro de Umbanda. Talvez de forma semelhante a como lá no início da Umbanda as pessoas talvez não compreendessem Nanã e Obaluaê. Isso é uma mudança? É. O Exu ter entrado na Umbanda foi uma mudança para melhor. Nanã e Obaluaê, décadas mais tarde, terem entrado na Umbanda foi uma mudança? Foi uma mudança, a espiritualidade nos trouxe isso. É uma mudança, aí sim, é uma mudança não humana, é uma mudança da religião, dos fundamentos da religião, naquele processo natural de crescimento, aquele processo natural de aprendizado. Como eu falei, quando alguma coisa começa, uma religião, por exemplo, não dá para a espiritualidade trazer todos os conhecimentos de uma vez, porque senão confunde. E isso prejudica o desenvolvimento daquela religião que está iniciando. Mas então, com o tempo, com o passar do tempo e o desenvolvimento da consciência, da capacidade de compreensão das pessoas, aí sim a espiritualidade começa a trazer novas informações. Então foi assim com Nanã, foi assim com Obaluaê, com Oxumaré ainda está sendo. Ainda não é unanimidade que Oxumaré possa existir, possa ser cultuado dentro de um terreiro de Umbanda. Então tem terreiros de Umbanda que cultuam, tem terreiros de Umbanda que não cultuam e mandam procurar o candomblé. Mas, assim como aconteceu com Nanã e com Obaluaê, vai chegar o dia também que vai estar resolvida essa questão. E que Oxumaré vai estar dentro de 100% de terreiro de Umbanda. E lá no futuro, talvez ao olhar para trás, as pessoas não consigam mais imaginar o terreiro sem Oxumaré. Assim como hoje a gente não consegue imaginar um terreiro de Umbanda sem Nanã. E isso Oxumaré está nesse processo de transição, e no futuro outros orixás também. Porque afinal de contas a Umbanda é dinâmica, a Umbanda é expansiva e acolhedora. A Umbanda é uma religião universalista, é a mais universalista das religiões, e dentro daquela rede enorme que forma a Umbanda, que tem influências africanistas, influências espíritas, influências indígenas, influências orientalistas, a Umbanda é um leque aberto para novas informações. E as informações, elas têm que satisfazer aquelas pessoas que procuram a religião. Então, ao passo em que nós vamos crescendo o nosso entendimento também, ao passo que nós vamos desenvolvendo a nossa compreensão, a espiritualidade vai trazendo para nós conhecimentos que nós temos capacidade, que nós temos condição de entender a partir dali, então. Então isso é uma mudança. A inclusão de determinados orixás dentro do rito de Umbanda, isso não é uma mudança humana, isso é uma mudança das bases da religião realmente. Isso não é uma coisa assim que a gente possa falar, como a gente falou lá no início da nossa conversa, de erro humano. Não, isso é um processo natural, um processo de crescimento, um processo de desenvolvimento da religião. Então, ainda existem pessoas que relutam. E assim como existem muitas outras coisas que acontecem na Umbanda e que a gente não pode dizer que seja ruim. É mudança. Só que nós, seres humanos, nós temos muita resistência em aceitar algo que nós não estamos acostumados. É por isso que as mudanças não acontecem da noite para o dia, não acontecem de uma hora para outra. As mudanças, elas acontecem de uma forma progressiva, natural, e conforme nós tenhamos capacidade de absorver. Mais uma vez não estou falando dos erros humanos. Os erros humanos não são sinônimo de erro da religião. A religião é conduzida por seres humanos e por isso pode haver erros. Por isso é passível de existir erros, porque nós somos ignorantes. Mas a religião, ela tem que mudar, ela tem que crescer. Se ela fica estagnada, ela para de corresponder aos anseios dos seus fiéis.
Como eu falei lá no princípio, foi assim que a Igreja Católica teve que mudar. A Igreja Evangélica muda constantemente também. A religião, se ela fica estagnada, ela não corresponde mais ao que os seus fiéis esperam, ela não consola mais. Ela não satisfaz mais o coração e a procura, a busca. Então, minha gente, quando a gente fala em mudança, a gente tem que ter na cabeça o seguinte. Primeira coisa, aquilo que eu estou identificando como mudança, é mudança realmente da religião? Ou é um terreiro que eu estou frequentando, ou alguns terreiros que eu estou conhecendo atualmente, que agem de forma diferente daqueles que eu conheci no passado? Se for isso não constitui mudança. Por que não constitui mudança? Porque isso constitui diversidade. E a Umbanda permite isso. A Umbanda permite que haja diversidade. Então isso não é mudança, não. Agora, se nós falarmos em mudança de fundamentos, em mudança de ritos, em mudanças profundas, como essa de inclusão de orixá, aí é mudança sim. E essas mudanças são positivas ou são negativas? É claro que são positivas. É claro que são positivas. Quem hoje pode dizer que ter Exu na Umbanda é ruim? Quem hoje pode dizer que ter Nanã na Umbanda é ruim? São mudanças positivas e que nós, seres humanos, às vezes criamos resistência em aceitar determinadas mudanças. Então eu queria que você, por exemplo, comentasse aqui na nossa live, ligasse aqui para a rádio, para falar o que você tem visto que tenha mudado nos terreiros de Umbanda. Mais uma vez, mudanças por causa de erros humanos são outras coisas. Nós somos humanos e podemos errar, e a espiritualidade, com o tempo, com a sua paciência, com a sua instrução espiritual, vai nos trazendo novamente para a orientação. Isso aí é uma coisa natural do ser humano. Mas mudança de religião, o que tem mudado na Umbanda? Liga para cá, manda o seu recado aqui pela live, que a gente vai comentar o que tem mudado na Umbanda. Então eu queria deixar essa mensagem. A Umbanda é uma religião dinâmica. A Umbanda é uma religião que se movimenta, é uma religião que cresce, é uma religião que se desenvolve e que, por isso, ter mudança é uma coisa natural. Não só natural, como uma coisa positiva. Se houver mudanças negativas, pode contar, não é mudança da religião. Não é mudança trazida pelos nossos amigos espirituais, é mudança trazida pelo erro humano. Então a gente tem que diferenciar bem essas duas coisas. Então, ao invés da gente falar simplesmente a Umbanda mudou, a gente tem que ver, foi a Umbanda que mudou realmente, ou as pessoas estão fazendo coisas um pouco equivocadas. É isso que nós temos que ter na cabeça. Porque a religião, ela muda, sim, como eu estou dizendo. Ela muda e sempre vai mudar, porque ela é progressiva, ela é dinâmica, ela se desenvolve. Mas todas as mudanças são sempre para melhor. São sempre trazendo novas instruções, novas visões, novos conceitos, facilitando o nosso entendimento. E aquelas mudanças que, porventura, forem para pior, essa você pode contar que são mudanças criadas pelos erros humanos, pela nossa limitação de entendimento e de compreensão. Então comenta aí na nossa live, o que você tem percebido que mudou na Umbanda? Liga aqui para a rádio 2176-8282, 2176-8282. Nós vamos para um rápido comercial para beber uma água e já voltamos para nós comentarmos aí o que você acha. Eu vi um caboclo atirando, ele atirava sem ninguém ver. Pela Metropolitana, você está ouvindo o programa Umbanda, a Centelha Divina, com Tata Luiz Eduardo. Metropolitana. Vai construir ou reformar? Procure a Pintolar. Lá você encontra tudo para a reforma da sua casa. Tintas, materiais elétricos, hidráulicos e tudo para a construção. Aceitamos cartões de débito ou crédito e parcelamos em até 3 vezes sem juros. A Pintolar fica na rua João Rego, 264, em Olaria. Entregas em domicílio. Faça o orçamento. 2561-9736. 2561-9736. WhatsApp 988-94-0476. Pintolar. Ligue ou faça uma visita. Aguarde. Tata Luiz Eduardo. Volta já. Fisioterapia domiciliar, doutora Adileia Monteiro. Atendimento personalizado, segurança, comodidade, flexibilidade de horário. Especialista em neurologia, geriatria, fisioterapia respiratória e estética. Pagamento facilitado. Agende uma avaliação. Atendimento domiciliar. Doutora Adileia Monteiro. 97130-7939.
97130-7939. 15º Prêmio Atabaque de Ouro, dia 25 de agosto, quadra da Acadêmicos do Grande Rio. Informações 97032-9289, 97032-9289. Direção Marcelo Fritz. Realização Jornal e Cabra. 15º Prêmio Atabaque de Ouro. Esperamos por você. Saravá, o caboclo arranca tudo. Voltando aqui a nossa conversa, antes da gente ler aqui os comentários, eu queria mandar um abraço para a doutora Adileia Monteiro. Quem não pegou o telefone, que precisa de fisioterapia, telefone da doutora Adileia Monteiro, 97130-7939. 97130-7939, é uma das nossas parceiras aqui do nosso programa, fisioterapeuta de mão cheia. E também quero mandar um abraço para o Marcos da Pintolar, vai construir ou reformar, não deixe de fazer sua cotação dos seus materiais lá na Pintolar, que eu tenho certeza que o preço vai sair muito mais em conta no final da história. Telefone de lá, ó, anota aí, você que vai reformar, 98894-0476, 98894-0476, Pintolar. Já que estamos mandando abraço, eu sempre mando um abraço para uma grande amiga, que é a doutora Bárbara. A doutora Bárbara, ela foi a pessoa advogada, que nos ajudou a legalizar a casa do Caboclo Birajara, e é uma pessoa, uma profissional, que eu recomendo para todo mundo. Se você está pensando em legalizar sua casa, que é muito importante, não deixe de fazer isso. Eu sempre repito aqui em todos os programas, ter a casa legalizada, nesse momento que a gente vive de intolerância, é fundamental, é essencial. Então eu recomendo a doutora Bárbara, se você não conhecer ninguém mais, nenhum outro advogado que faça esse tipo de trabalho, eu recomendo a doutora Bárbara porque eu conheço o trabalho. Você pode depois entrar em contato, que eu pessoalmente passo o contato da doutora Bárbara. Então, voltando aqui, e só para lembrar também aqui do Atabaque de Ouro, ou seja, quem quiser comprar mesas, pode entrar em contato aqui, o Eduardo passa as informações necessárias. Muito bem, voltando aqui aos comentários. Sérgio Batista está falando assim: gratidão pela evolução da Umbanda. Realmente, sem Exu, sem Nanã, sem meu paizinho Obaluaê, eu não conseguiria estar completo. Muito bem explicado. Sérgio, é exatamente isso que eu quero dizer. É exatamente isso. Lá no princípio da Umbanda, não tinha Exu. Lá no terreiro, na tenda espírita Nossa Senhora da Piedade, não tinha Exu. Quando o Caboclo das Sete Encruzilhadas organizou a Umbanda, não tinha Exu. Exu entrou logo depois, mas foi depois. Nanã até a década de 40 não tinha, o Baluaê também não. Mas por quê? Porque são orixás, são conceitos com arquétipos um pouquinho mais difíceis. Aliás, eles são de origem... a gente chama orixá, mas na verdade eles têm outra origem, não é origem iorubá, não é origem nagô, eles têm origem jeje. E o jeje, que na verdade são voduns, isso aí é uma outra história, tem arquétipo mais complicado. E neste panteão daomeano, nesse panteão jeje, você encontra Nanã, você encontra o Baluaê, você encontra o Xumaré, você encontra Euá, que são divindades, digamos assim, cuja compreensão, cujo arquétipo não é tão simples quanto do caçador Oxóssi, ou do guerreiro Ogum, ou da mãe Iemanjá, ou do rei Xangô, ou juiz Xangô. Não são arquétipos tão simples. E que lá no princípio da Umbanda, se fosse introduzir isso, talvez ia complicar, talvez fosse complicar o entendimento e dificultar o progresso da Umbanda. Então a Umbanda começou com orixás, com conceitos bem mais simples, conceitos fáceis de serem alcançados. E com o tempo, aí sim foram sendo introduzidos conceitos mais elaborados, conceitos um pouquinho mais difíceis. E hoje a gente está no processo de transição de Oxumaré. Oxumaré é um orixá que hoje, em alguns terreiros de Umbanda, já é admitido, em outros terreiros de Umbanda, ainda não é admitido. Justamente porque esse processo de transição que aconteceu com Nanã, com Baluaê, com Exu, ainda não se completou, ainda não se processou 100% com o Xumaré. Mas vai se processar, vai se completar, assim como vai se completar também com Euá um dia, com Obá, com Ogunedé, com Ossan, com outros orixás
que hoje em dia raramente são vistos na Umbanda. Ah, mas esse orixá não é de Umbanda. Não é da Umbanda hoje. Assim como Nanã também não era lá no princípio e que foi introduzida depois. Então o que a gente não pode é ficar arraigado, ficar preso em conceitos limitantes que nos engessam o conhecimento, que nos engessam. Aí é possível, eu já escutei gente falando assim, prestem atenção, é impossível ter Oxumaré dentro de um terreiro de Umbanda, porque tem orixás como Oxumaré, por exemplo, que só se faz se tiver determinadas folhas, que não são usadas na Umbanda, por exemplo, ou que tenha determinados rituais que não acontecem na Umbanda. Isso é uma verdade dentro de outra religião. A visão de dentro da Umbanda é diferente. A Umbanda, Alexandre Comino, que é um sacerdote de São Paulo, tem uma frase que eu admiro muito, uma frase que eu acho assim 100%, e que eu vou encerrar aqui os nossos comentários falando dessa frase. Ele diz o seguinte: a Umbanda não explica o Candomblé, e o Candomblé não explica a Umbanda. Por quê? Porque cada um entende de dentro a sua religião. O que a Umbanda achar do Candomblé pode estar equivocada, porque não está lá dentro. Lá dentro é outra coisa. A visão da Umbanda sobre o Candomblé é uma visão limitada, porque é Umbanda, não é Candomblé, e vice-versa. Então, conceitos que na Umbanda são verdadeiros não são aplicáveis no Candomblé. Conceitos que no Candomblé são verdadeiros não são aplicáveis na Umbanda. Então é isso que eu quero dizer, minha gente. É isso que eu quero dizer. Oxumaré, por exemplo, só se faz com determinadas folhas, com determinados rituais. É uma verdade, lá no Candomblé. Para a Umbanda, é uma outra visão. Assim como Nanã, eu volto sempre no assunto de Nanã, porque é um orixá que a gente não consegue mais imaginar fora da Umbanda. Como Nanã, lá no princípio, nas 3, 4 primeiras décadas da Umbanda, provavelmente falavam a mesma coisa. É impossível ter Nanã dentro do terreiro de Umbanda. Está aí a minha senhora dançando linda dentro dos terreiros de Umbanda. Muito bem, então, deixa eu ver se estamos chegando aqui. Mais um pouquinho, dá para comentar mais um pouquinho aqui. Nick Ponte está falando assim: conforme a necessidade da humanidade, eles foram se fazendo presentes. Exatamente, Nick, exatamente. Nós crescemos, nós evoluímos, a nossa cabeça muda, a sociedade espera novas informações, e a espiritualidade, tão boa como ela sempre nos traz novas informações, contanto que a gente tenha capacidade de aprender. Ela não vai nos trazer informações antes da gente estar maduro o suficiente para introduzir aquele conceito no nosso conhecimento. Mas sempre a gente está crescendo. Isso é natural, isso é evidente. Deixa eu ver se tem mais algum comentário. Márcia Vita: estou tão feliz pelo seu programa, Tata, porque é tão esclarecedor para mim. Márcia, este é o nosso objetivo. Tá bom? A gente, quando idealizou fazer esse programa, a nossa ideia era: eu quero fazer um programa que seja esclarecedor. Eu não quero um programa que fique ensinando simpatias. Eu não quero um programa que fique ensinando a fazer trabalhinho. Eu não quero um programa que fique limitado a contar lendas e a contar coisas da forma. Eu quero contar a essência. Eu quero trazer informações de uma forma racional, de uma forma esclarecedora. É para isso que o nosso programa existe. E é por isso que a gente fala, a gente compartilha o nosso programa, compartilha porque a gente quer esclarecer, mas não esclarecer de uma forma decorada, esclarecer de uma forma raciocinada. Então tudo aqui que eu falo, por exemplo, sobre Umbanda, eu conto a história, eu raciocino em cima daquilo que é para a gente abrir a nossa visão. Para a gente não ficar limitado ao que os outros repetem e repetem e repetem por aí, sem acrescentar alguma coisa. O que nos acrescenta é o raciocínio. O raciocínio e a espiritualidade. É isso que pode acrescentar alguma coisa a nós. E é isso que a gente tem que buscar. Tem algum comentário que a gente... Só um minutinho, vamos ver o comentário dos ouvintes. Temos aqui alguns comentários dos internautas, vamos ler o comentário dos ouvintes. Você pode comentar ainda aí. Vamos lá. Mãe Maria de Nanã da Tijuca. Um abraço, Mãe Maria, um grande abraço, a bênção, minha mãe. Ela pede para comentar sobre o arco-íris e sua vibração. Olha, Mãe Maria, eu gostaria muito de comentar, é que nosso tempo está um pouquinho curto, mas vamos falar do arco-íris. O arco-íris, minha gente,
aquilo que a gente vê no céu, né, obviamente, ele está dentro do espectro visível humano, do espectro eletromagnético visível humano. Então aquilo ali condensa faixas de energia que as nossas percepções sensoriais, os nossos sentidos, traduzem para nós em cores. Mas, ao mesmo tempo, traduz para nós também um emaranhado, um conjunto energético vibrado por nosso pai Oxumaré. Oxumaré é o orixá das transmutações, orixá das transformações, é o orixá que rege sobre ciclos. E na natureza tudo é cíclico, né? Tem as estações do ano, tem o dia, a noite. Oxumaré rege sobre tudo isso. E que está muito bem representado no arco-íris, que vem depois de um momento de tempestade, por exemplo, e que começa um momento de bonança, um momento de céu claro. Ou seja, fica bem no meio de um ciclo que se renova sempre que há tempestade. Então representa para nós a renovação, representa para nós o começo ou o recomeço da prosperidade, o fim de ciclos antigos que não servem mais, que a gente quer se libertar. Enfim, representa muita coisa. Eu teria muito, Mãe Maria, queria muito falar ainda sobre outros aspectos do arco-íris, mas infelizmente nosso tempo está um pouquinho curto, mas nós vamos voltar nesse assunto sim, tá? Vamos voltar nesse assunto. Um dia eu vou fazer um programa só sobre o Oxumaré e vamos falar sobre arco-íris. Paulo César do Maracanã está falando assim: a Umbanda é como uma rosa, quanto mais açoitada, mais ela exala. Mas ela exala. É verdade. Nós somos resistência, Paulo. A Umbanda é resistência. Os nossos guias espirituais, eles nos ajudam sempre, eles nos ajudam com o conhecimento, trazendo conhecimento para nós. Então, nós vamos agora para o nosso sorteio. Deixa eu ver se dá para ler mais algum comentário rapidinho aqui. Nick Ponte está falando aqui para comentar em relação aos espectros do arco-íris. Pois é, não dá para a gente ir muito além neste assunto, mas eu prometo para vocês, anota na agenda que nós vamos fazer um programa específico sobre o Oxumaré, que é um orixá que eu adoro. Então vamos lá. Vamos fazer o nosso sorteio de hoje. Hoje o sorteio é de 3 ingressos duplos para o Prêmio Atabaque de Ouro. Mexe, sacode aí, Eduardo. Sorteia! Já temos os ganhadores? Já temos os ganhadores. Então vamos lá, vamos ver se foi você que ganhou. Eduardo vai falar o primeiro nome. Eduardo, quem foi o primeiro sorteado? Maria José Araújo. Maria José Araújo! Palmas! Você ganhou! Ganhou, Maria José Araújo! Parabéns! Segundo sorteado. Marcelo Fritz. Marcelo Fritz, esse não vale, né? Então esse não vale. Fica pro próximo. Próximo sorteado. A mãe Alexandra Monteiro. Mãe Alexandra Monteiro é uma das mães de terreiro da Casa do Caboclo Birajara. Deu sorte, mãe Alexandra. O Oxumaré ajudou. Parabéns. Vocês que foram sorteados, vocês aguardem. Nossa produção vai entrar em contato com vocês para depois combinar a forma de ingresso. Eduardo, dá para sortear mais um para substituir o Marcelo Fritz. Marcelo Fritz, minha gente, para quem não sabe, é o organizador deste maior evento de cantigas de Umbanda do planeta, que é o Prêmio Atabaque de Ouro. Ele ligou para a rádio, mas ele ligou... ele compartilhou, mas foi por outros motivos, mas ele foi sorteado. Então, Marcelo, um grande abraço, meu amigo, um grande abraço. E olha, o evento do Prêmio Atabaque de Ouro, como sempre, vai ser um senhor evento, tenho certeza disso. É aquele evento que todos nós umbandistas esperamos o ano inteiro, dia 25 de agosto, na quadra dos Acadêmicos do Grande Rio. Então, já temos o próximo sorteado. Sorteia, sacode, mexe. Já tem? O próximo sorteado é? Solange Souza. Solange Souza! Parabéns! Então, vocês que foram sorteados, aguardem que nós vamos entrar em contato para anunciar aí como fazer para obter os ingressos. São ingressos duplos para o Prêmio Atabaque de Ouro. E você que quer comprar as mesas, a sua mesa para o Prêmio Atabaque de Ouro, você pode entrar em contato também conosco pelas redes sociais, pode entrar em contato com a Casa do Caboclo Birajara,
2260-1591. 2260-1591. E você vai ter as informações necessárias para você comprar a sua mesa lá para o Prêmio Atabaque de Ouro. E vamos seguindo em frente, porque nós temos a nossa oração ainda para fazer. Bom, minha gente, eu espero ter esclarecido sobre a questão das mudanças na Umbanda. Muitas coisas ainda deveríamos falar, ainda poderíamos falar sobre mudanças na Umbanda. Mas a mensagem que eu quero deixar é a seguinte: mudanças são necessárias, mudanças são bem-vindas. Mudanças que não são oriundas de erros. Erros acontecem e um dia serão corrigidos. É isso que a gente tem que ter de esperança na mente, né? A gente não pode dizer assim, tem tanto erro por aí, a Umbanda não serve. Não é a Umbanda. A Umbanda é feita por pessoas, né? A Umbanda é feita de pessoas que são passíveis de erro. O erro não é da religião. Então você que ainda não encontrou um terreiro de Umbanda que você goste, ou que você entenda que seja daquela forma como você gostaria de praticar a Umbanda, procura mais um pouquinho, que você vai encontrar. A Umbanda é uma grande rede, né? Uma rede com muitas vertentes, muito diversificada. Então a Umbanda sempre vai ter um terreiro de Umbanda que vai se adequar àquilo que você quer. Algum recado, Eduardo? O Paulo César que deixou aqui de... Temos um recado aqui do ouvinte. O Paulo Sérgio. Paulo César, desculpa, Paulo César. Ele está corrigindo aqui. A Umbanda é como uma rosa, quanto mais acoiçada, mais ela exala perfume. Está corrigido, está retificado. Tá bom, minha gente? Muito bem. Eu vou fazer a oração e daqui a pouquinho nós vamos falar qual é o tema do próximo programa. Eu queria que nesse momento agora, que nós vamos começar a nossa oração, você já procurasse um lugar calmo, um lugar tranquilo, perto de você. Desligue-se um pouquinho dos problemas do dia a dia. Saia um pouquinho das suas preocupações. Preocupações todos nós temos, mas nós temos que ter aquele momento em que nós nos interiorizamos. Aquele momento em que nós elevamos os nossos pensamentos a Deus, pedindo auxílio espiritual. Aquele momento em que nós estamos suscetíveis a receber o amparo espiritual dos nossos caboclos, dos nossos pretos velhos. Não é só lá no terreiro que eles estão conosco. Não é só na nossa casa espiritual que eles nos auxiliam. Eles estão sempre prontos, estão sempre dispostos a nos auxiliar. Mas a gente às vezes vive numa vida tão corrida, a gente vive em vários momentos de agitação, que a gente não consegue parar um pouquinho para colocar a cabeça no lugar, para relaxar, para sentir o auxílio espiritual tão grande que a gente tem. E é isso que eu peço para você agora. Você que está passando por algum momento de indecisão, por exemplo, você não sabe que caminho vai tomar, hoje a oração é muito voltada para você. Nós fomos instruídos pela espiritualidade para hoje, na nossa oração, nós falarmos sobre a indecisão. Nós falarmos sobre aquelas questões que nós ficamos entre a razão e entre a emoção, que a gente não sabe o que fazer, a gente gostaria de fazer determinada coisa, de tomar determinado caminho ou atitude, mas a nossa cabeça fala outra coisa, nosso sentimento fala para um lado, a cabeça fala para o outro, e a gente fica naquela dúvida. É nesse momento que a gente pode e deve pedir o auxílio espiritual para que a gente tenha intuição. E é isso que nós fazemos nesse momento. Elevemos os nossos pensamentos ao nosso Pai Oxalá, ao nosso Pai Criador. Elevemos os pensamentos aos orixás. Elevemos os pensamentos aos nossos caboclos, pretos velhos e aos nossos Exus guardiões. Meu Pai Oxalá, humildemente, elevamos os nossos pensamentos até vós, para vos suplicar o auxílio espiritual neste momento tão difícil que estamos passando. A vida material é uma vida muito atribulada, meu Deus. A vida material é uma vida conturbada, que mexe com os nossos sentimentos, que mexe com o nosso pensamento, mexe com a nossa razão, e por vezes perdemos o rumo certo. Algumas vezes, inclusive, não sabemos qual rumo tomar. E é neste momento, meu Pai Oxalá, que nós elevamos o pensamento a vós, aos nossos orixás,
aos nossos caboclos, guias e pretos velhos, pedindo o auxílio, a orientação, para que nós saibamos o melhor caminho a ser tomado. Meu Pai Oxalá, permita que neste momento, sobre cada um de nós que está escutando essas palavras, e que as palavras estão vibrando, ressoando, encontrando eco no seu coração e na sua mente, permita que sobre cada um de nós irradie-se a vossa luz, e que com esta luz cheguem até nós as vibrações dos nossos orixás, a vibração de Xangô, nos ajudando a ser justos, a vibração de Oxum, nos ajudando a agir com mais amor, a vibração de Oxóssi, nos trazendo o ânimo para buscarmos o sustento para a nossa família, para a nossa vida, a vibração de Ogum, para nos trazer impulso para as conquistas que temos pela frente, para não desanimarmos ante as dificuldades e os obstáculos do caminho. Permita que recebamos a vibração de Exu, para que os primeiros passos sejam dados e no caminho mais correto. Meu Pai Oxalá, permita que não falte sobre nós a vibração de qualquer orixá, e que todos eles vibrem sobre nós na medida do necessário e na medida do possível, na medida daquilo que cada um que está escutando esta oração precisa neste momento, para que os pensamentos clareiem, para que as dúvidas e as incertezas sejam dissipadas. Permita que nesse momento, cada caboclo de cada uma das pessoas que nos escutam coloque a sua mão sobre a cabeça dos nossos ouvintes, intuindo sobre aquela questão mais difícil, intuindo sobre as decisões que ainda não puderam ser tomadas. Os caboclos são racionais, os caboclos têm pulso, os caboclos são excelentes conselheiros. Que sobre a cabeça de cada uma das pessoas que nos escuta e que neste momento precisa tomar uma decisão, que vibre a mão do seu caboclo. Você que está nos ouvindo, pergunte mentalmente: o que eu devo fazer em relação a tal situação? Pergunte ao seu caboclo. Pode ser que nesse momento você comece a escutar, a ter alguma intuição. Pode ser que essa intuição venha mais tarde, venha durante o seu sono, e que amanhã você acorde sabendo o que vai fazer. Meu Pai Oxalá, permita que esta vibração dos nossos caboclos e também de todos os orixás permaneçam sobre nós durante toda esta noite, para que amanhã acordemos renovados e acordemos com a certeza de que nós sabemos o que queremos e o melhor caminho para onde ir. Por fim, nós agradecemos a vós por tudo. Nós agradecemos pela vida, nós agradecemos pela oportunidade de viver, de estar presente aqui neste mundo, crescendo, evoluindo sempre. E nós agradecemos pelos grandes amigos espirituais que temos, que nunca nos desamparam, que sempre estão conosco, nos auxiliando e nos guiando até vós. Muito obrigado por tudo, que assim seja, graças a Deus. Estamos chegando ao fim do nosso encontro de hoje, minha gente. E eu quero deixar já o tema do próximo encontro, que vai ser 10, vai ser 1000. A gente hoje falou de erros, falou de coisas assim. O próximo encontro, vamos falar de quê? Da palavra da moda, hein? Marmotagem. Próximo encontro, vamos falar de marmotagem. Existe, não existe, como é? Eu aguardo você na próxima quinta-feira. Um grande beijo no coração, que Oxalá abençoe a todos. Você ouviu Umbanda, a Centelha Divina. Apresentação: Tata Luiz Eduardo.